o mundo inteiro preocupado com a Amazônia e a advocacia brasileira talvez se omitindo de ajudar o sistema de gestão de recursos hídricos a ter uma formatação, uma segurança jurídica melhor. Daí a gente percebe que há situações em que a gente busca ter faturamento, ter cliente, mas além disso, há uma situação da gente falar assim, poxa, é o que eu sei fazer, é o que eu me treinei, é o que eu estudei para fazer, por que eu não posso contribuir, por que eu vou me omitir de estar presente num comitê e falar, olha, uma resolução não sai dessa forma, não, porque se sair dessa forma vai ser difícil de aplicar depois. O mercado de gestão de recursos hídricos não é um mercado tradicional jurídico. É a própria tipificação dele, não é um mercado tão litigioso, é um mercado mais relacionado ao consultivo, que é contraintuitivo para a maioria dos advogados. Quando é que você percebeu uma oportunidade nesse mercado de recursos hídricos? Como alguém que se dedica a estudar e consegue atuar na área, pode ter aí oportunidades que vão muito além da advocacia tradicional. Os profissionais do direito têm aí uma vazão e uma avenida de negócios e de oportunidades que ele mexe com o setor produtivo, industrial, setor agropecuário, setor turístico, setor energético de produção de energia hidrelétrica. Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio da DVCast. E hoje a gente vai falar de um mercado muito especial. A gente vai trazer hoje mais um tema especial. Vamos falar um pouco sobre gestão de recursos hídricos aplicada ao ambiente jurídico. E aqui ao meu lado, o nosso convidado, uma referência nesse mercado, uma pessoa que já atua há mais de 10 anos com gestão de recursos hídricos, o doutor Edson Brasil, que é advogado, é sócio da Brasil de Matos Advogados Associados, é também empresário, empreendedor, tem uma empresa que é a Fluir de consultoria ambiental, e a gente vai falar um pouquinho sobre SG, sobre gestão de recursos hídricos aplicado ao mercado jurídico. Tudo bom, Edson? Como é que você está? Oi, Daniela, tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Nos bastidores eu te chamo de Dani, não sei se aqui eu posso te chamar de Dani também. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui é um bate-papo descontraído e é legal porque assim as pessoas têm a oportunidade não só de conhecer um pouco do seu trabalho, mas também de conhecer bastante sobre a atuação. E a gente acaba trazendo curiosidades também desse mercado de gestão, né? A gente acaba interagindo por esse lado também. E o que me vem aqui é a primeira pergunta, né? Porque você é um advogado já experiente, já, digamos assim, tem uma carreira, uma longa trajetória em Resende, no Rio de Janeiro, e eu até preciso saber digamos assim, o mercado de gestão de recursos hídricos não é um mercado tradicional que eu digo jurídico, né? A própria tipificação dele, não é um mercado tão litigioso, é um mercado mais relacionado ao consultivo, que é contraintuitivo, vamos dizer assim, para a maioria dos advogados. Quando é que você percebeu, de fato, uma oportunidade nesse mercado de recursos hídricos? Então, Dani, eu sempre me interessei, né, pela área geral do direito ambiental, já lecionei sobre direito ambiental, seja em cursos livres, seja em próprias universidades, né? E, por coincidência, aqui em Resende é sediada uma agência delegatária, né? Que é uma agência que faz exatamente a gestão da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. É por essa questão dessa agência que se chama AGEVAP, estar sediada em Resende, nas minhas aulas, eu comecei a estudar um pouquinho mais, vamos dizer assim, essa perna do direito ambiental específica de gestão de recursos hídricos. E isso foi me despertando interesse, vendo e trabalhando, que a gestão de recursos hídricos, assim como o direito ambiental em si, ele quebra paradigmas do direito, né? Então, é aquilo que você falou, é uma coisa que advogado tem a ver com recursos hídricos, né? Eu particularmente acho que advogado tem a ver com qualquer área do conhecimento, né? Mas em gestão de recursos hídricos, a gente percebeu que não só tem a ver, como há ali uma oportunidade de trabalho
tanto para os advogados, como oportunidade de inserção nesse mercado, quanto para a própria melhoria aí do sistema de gestão de recursos hídricos, que é muito carente de estruturação jurídica, né? Formatação, melhoria no seu arcabouço jurídico. Perfeito. Agora, eu sou obrigada a perguntar, né, que você me deixa, onde é que está a base legal? Como é que regula essas questões, digamos assim, relacionadas à aplicação direta da gestão das águas e dos recursos hídricos aqui em nosso país? Assim, tá complicado lidar com isso. Você falou assim, na sua cidade, a GEVAP tem uma sede, mas os rios, de uma maneira geral, eles não são estaduais. Aqui na Bahia mesmo, a Bahia imensa. Os rios, eles passam por diversos estados. Como é que funciona essa regulação, essa base? O fundamento todo vem na Lei Federal 9433 de 97. Né? Essa lei foi a que estabeleceu a Política Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, né? Mudou muita coisa e deu a estrutura inicial. Começa por isso que você falou, né? Se alguém quer mexer com assessoria jurídica, se alguém quer trabalhar com advocacia envolvendo recursos hídricos, primeira questão é entender que uma bacia hidrográfica não segue as divisões político-administrativas, ou seja, não segue município, estado, nem mesmo o país. Né? Então, ela tem ali uma localização geográfica que é a bacia. Né? Então, a gente traz como exemplo, você falando aí da Bahia, bacia hidrográfica e o Comitê de Bacia do Rio São Francisco. Atravessa aí, salvo engano, quase 10 estados, né? Tem muitos estados que passam. Então, você já começa a entender o quão é de mudança na gestão de recursos hídricos quando a gente começa a enxergar que vai haver decisões e aplicação de recursos, né, de capital, que não vai seguir efetivamente a divisão do Estado da Bahia, o Estado do Ceará, o Estado de Minas Gerais, mas sim vai ter como local de implementação toda a Bahia do Rio São Francisco. E aí podem haver outras subdivisões. Só essa situação, Dani, já muda completamente o que a gente aprende na faculdade, né? De legislação municipal, legislação estadual, legislação federal, e aí você começa a ver, poxa, vai ter uma normatização, né? Que são instrumentos infralegais, resoluções, portarias, que não serão nem do Estado da Bahia, nem do Estado de Minas Gerais, mas serão por um comitê, e a área de abrangência serão vários estados. Então, você tem aí uma regulação que segue a questão do comitê da bacia hidrográfica e não os estados. Isso já muda por completo o olhar. E isso, ao mesmo tempo que assusta, né, também é uma janela de oportunidade sensacional. Por quê? Pouquíssimos advogados se debruçam sobre uma legislação tão extravagante, e aí no sentido leigo da palavra, né, tão diferente do que a gente está acostumado a ver. Né, de poder entender que a formatação do comitê de bacia e as resoluções que aquele comitê de bacia vão fazer na regulação da bacia vão se aplicar em vários estados e não somente, e não serão emanadas, né, não serão feitas numa Assembleia Legislativa ou no município, mas sim num órgão que é composto de representantes do governo, mas também representantes da sociedade civil organizada e também representantes dos usuários de água, né? Você deixou uma questão assim, que assim, a lei é de 97, tem o quê? 25 anos. Então, eu imagino que existe uma lei geral, mas eu imagino que toda a construção da base legal ainda está se fazendo aos pouquinhos. Literalmente, você está participando disso. Você está construindo junto com as agências e com os comitês essa legislação, o arcabouço para todo mundo atuar. Imagino que seja assim, Você né? está certíssima, e isso é o que me deixa ainda mais apaixonado, né? Por quê? A gente está efetivamente criando direito numa área absolutamente sensível e que extrapola, inclusive, o nosso país. Né? A gente está aqui passando
por um lado, no extremo sul do país, com desastres de uma precipitação de chuva altíssima, né? Agora mais recente Santa Catarina, algumas semanas atrás Rio Grande do Sul, e do outro lado do país, uma seca histórica mais de 40 anos, que está fazendo com que o Rio Amazonas, o Rio Madeira e toda a região norte do país esteja sofrendo drasticamente com a seca. Isso representa os desafios que a gestão de recursos hídricos traz para a gente. Junto com isso, a ausência de instrumentos legais definidos. Então, para cada situação, tem que ser efetivamente criada uma norma, estudada uma norma, resolvido um conflito pelo uso da água, e quem se dedica na assessoria jurídica desses órgãos ambientais dentro do sistema de gestão de recursos hídricos percebe que os agentes olham para nós como assessores, advogados, e falam assim, e aí, doutor? Então, é uma coisa que assusta, mas que apaixona, porque a gente tem que diariamente ir criando, né, e inclusive debatendo com os órgãos federais e estaduais de meio ambiente, Agência Nacional de Águas, institutos estaduais ambientais, junto com as agências delegatárias e os comitês de bacia, a gente vai criando todo esse arcabouço e adequando ele para uma necessidade que é urgente, que está acontecendo agora, né, que está acontecendo todo dia, né? O que a gente pode fazer, desde para prevenir o que está acontecendo, para impactar numa seca daquela. Por exemplo, vamos ter que desligar uma usina como as usinas do Norte, que já tiveram, salvo engano, duas, uma com certeza já foi desligada, porque temos que priorizar a navegação, mas e o abastecimento público de água? Como é que fica isso? Quer dizer, no momento da restrição grave de recurso hídrico, o comitê de bacia vai ter que dirimir aquele conflito com um embasamento legal e normativo para poder definir, olha, o que a gente vai fazer aqui agora que a água está secando? Ou o que a gente tem que fazer para não deixar secar? E aí, cada região do país vivencia, Dani, conflitos diferentes e que requisitam dos profissionais de direito soluções e busca de normatização diferente. Que um comitê de bacia lida em Mato Grosso, relacionando a questão da irrigação, poços artesianos e toda essa situação do agronegócio, é completamente diferente do que acontece no norte, do que acontece no sul, ou do que acontece no semiárido nordestino, onde a discussão primordial é a dessedentação humana, que é o quê? A garantia, a busca, né? Porque tem lugares que, infelizmente, a gente não consegue garantir, mas a busca da garantia de ter água para os seres humanos matarem a sua sede. Então, daí você consegue enxergar a gama de questões que vão ter que ser dirimidas e que o profissional do direito vai ter que enfrentar com um panorama legal, Dani, completamente aberto, completamente em construção. É isso que eu me sinto, como uma pessoa que está participando da construção, da formatação do que vai vir a ser a efetiva regulamentação do uso de recursos hídricos aqui no Brasil. Pelo que você falou, a água é tudo menos de graça, né? Não existe, como a gente fala, não existe almoço grátis. Ainda mais a Nem água sem. cotável. Imagine um recurso, do jeito que é o recurso mesmo, a água enquanto recurso, não é de graça. E não é de graça para ninguém, muito menos para o usuário. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona esse sistema de outorga pelo uso da água. E também você começou a citar quais os desafios legais envolvidos em todo esse processo. São muitos, né? Então, é importante a gente explicar para o pessoal que quando a gente fala de usuário de água, né, todos nós somos usuários de água no termo leigo, né? Todo mundo precisa de água, todo ser humano, todo ser vivo tem água dentro da sua composição. Mas para fins legais, o usuário de água é aquele que detém a outorga.
E aí você me pergunta, poxa, mas eu não tenho outorga, né? Outorga é uma autorização que o órgão ambiental, né? Ou tem estados que você tem órgão ambiental que cuida de de tudo, incluindo a gestão de águas. Tem outros estados que você só tem um órgão específico para água e tem a Agência Nacional de Águas, que é o órgão federal que cuida disso, que faz a outorga a nível federal. Então, a outorga é uma autorização que a pessoa que for captar a água para algum uso específico precisa fazer esse procedimento. E aí, aquilo que eu estava perguntando, bom, mas eu recebo a minha água encanada em casa e não tenho outorga, não tenho licença, não tenho nada. Mas a companhia, seja ela pública ou privada, né, mediante concessão ou por um órgão público, que lhe entrega a água, essa sim tem a sua outorga de água e tem ali todo o procedimento para ela mostrar para aquele órgão que ela que tem a outorga quantos metros cúbicos por segundo ela vai retirar de água, qual é o tratamento que ela vai dar, como é que isso vai gerar de resíduo, como isso vai voltar para o meio ambiente. E aí você tem o usuário, que é a companhia de abastecimento de água, seja ela pública ou privada, que tem uma outorga e fala, bom, eu vou captar de tal corpo hídrico, né, ou seja, desde um rio ou um lençol freático, tanto volume de água para distribuir para tantas pessoas e tal. E você tem aqueles usuários que são os usuários que fazem a outorga para si próprio. Então, por exemplo, uma fábrica, ela usa a água no seu processo produtivo, nem que seja para diluir o seu resíduo. Então, ela vai ter que ter uma outorga de água, ela vai ter que apresentar todos os procedimentos, e aí ela vai pagar pela água, que é um assunto também muito importante para a gente tratar. Você tem uma fazenda que produz soja, ela precisa irrigar a soja, ela vai precisar ter uma outorga para dizer, olha, eu estou captando aqui do poço artesiano. Aquele poço artesiano, a minha avó, por exemplo, tinha um poço artesiano em casa. Ninguém tinha outorga, mas pela lei teria que se ter uma outorga, nem que seja uma outorga de uso mínimo, né? Que é aquela outorga onde você não precisa apresentar estudos técnicos pesados, porque vai captar muito pouco. Mas você tinha que estar com a sua outorga ali. Você tem fábricas, usinas, areais, transporte, tudo que usa água, não só para consumo, para o seu consumo como insumo industrial, para consumo humano ou animal, mas também para transporte, para a diluição. Então, uma fábrica que não tem água, mas gera resíduo, e vai despejar esse resíduo num corpo d'água, ele vai ter que ter a outorga para comprovar o que é que ele está despejando, qual é o procedimento que ele fez de despoluição antes de despejar. Depois que ele tem essa outorga, né, onde vai estar definido isso, aí ele é legalmente considerado usuário e vai pagar por aquele uso. O conceito de pagar pela água, ele tem vários reflexos, Daniela. O principal deles é todos enxergarem que a água é um bem finito, que ele acaba e que ele tem valor, ele tem custo. Se ele tem custo, ele precisa ser usado racionalmente. É a mesma coisa da nossa conta de luz, né? Tirando aquelas pessoas que realmente não se preocupam com isso, todo mundo sabe que se eu deixar a luz acesa, se eu deixar o ar-condicionado ligado, eu vou pagar mais pela luz. A mesma coisa a gente tem que ter com a água. Se você não cuidar de um vazamento, você vai pagar mais pela água. Se você não tiver um processo produtivo que use menos água, seu processo produtivo vai acabar sendo mais caro. Se a tua irrigação é feita de maneira sem uma racionalidade para economizar, o teu custo lá no final da sua produção agrícola ou agropecuária vai sair mais caro também pelo custo da água. E aí, tudo isso vira a conceitualização de usuário de águas que paga por aquela água e, por isso, também acaba tendo a consciência de que esse é um bem que deve ser economizado, preservado, acima de tudo, usado com racionalidade, porque ele tem valor, ele tem custo, e ele impacta no custo produtivo ou no seu custo de vida enquanto pessoa física. Tá? Os principais desafios, Dani, são vários, né? Primeiro deles, que a gente atua fortemente, é na organização do sistema de gestão de recursos hídricos.
nós temos o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que é feito pela ANA, gerenciado pela Agência Nacional de Águas, né? E que cuida dos rios que ultrapassam, rios e corpos hídricos que ultrapassam as fronteiras de mais de um estado. Essa regulamentação ela é mais forte, ela é mais robusta, ela está mais estruturada, porém, ainda os comitês de bacia hidrográfica federais ou que a gente denomina de integração, né, porque integra dois estados, nem todos eles estão totalmente formatados, como a gente vai tratar aqui hoje ainda no nosso episódio. Mas o principal são os estados, Daniela, porque nos estados, aí sim você percebe um desafio que eu particularmente considero o primeiro desafio, que é conseguir estruturar nas 27 unidades da federação o seu sistema de gestão de recursos hídricos. Porque tem estado que sequer tem mapeado as suas bacias hidrográficas. Porque não é uma coisa simples. Você tem os rios, depois tem aqueles afluentes, você conseguir definir tecnicamente e aí dividir a bacia hidrográfica, isso tem diversas relevâncias, né? Por exemplo, você tem hipóteses de transposição de rios, você tem rios que têm usinas hidrelétricas, rios que têm PCHs. Então, se você tira uma bacia hidrográfica, alguma PCH que estava ali naquela calha, naquele afluente, você vai ter um problema de recurso que aquela pequena central hidrelétrica poderia trazer para aquela bacia hidrográfica. Se você define uma bacia hidrográfica com um contingente populacional muito grande, mas o abastecimento desse contingente populacional, então vamos botar assim, as regiões metropolitanas, vem de outra localidade, aí o que você tem? Você tem uma outra bacia hidrográfica que é consumido para consumo humano, mas que a população que vai receber essa água já está em outra bacia hidrográfica. Então começa pela definição, depois pelo próprio sistema, que é a criação desses comitês de bacia. Como eu falei, a Lei 9433, de 97, a lei federal, ela estabelece a espinha dorsal, Daniel. Mas os estados têm uma autonomia legislativa para tratarem, dentro da modelagem da lei federal, a sua própria modelagem, e aí cada comitê de bacia hidrográfica, sendo o órgão que vai ser responsável pela deliberação, gestão, resolução de conflitos envolvendo os recursos hídricos naquela bacia, ele vai ter a sua própria organização. Daí você vê o grande desafio de organizar tudo isso, principalmente na absoluta escassez de profissionais do direito, que trabalham com regulamentações, com normatizações, que entendem desse ecossistema, né, de toda essa engrenagem que é completamente diferente do que a gente é acostumado a estudar. Vamos lá, e esse é o primeiro desafio, né? Deixa eu fazer uma inferência aqui. Os comitês são órgãos estaduais, que eu quero dizer, são, digamos assim, praticamente, vamos comparar, por exemplo, a parte de telecomunicações. Digamos, é uma agência que dispõe de autonomia para atuar, é um órgão, porque assim, embora os rios não sejam estaduais, eles perpassam diversos estados e até países, né? Não é só. Imagino que também, digamos assim, além do Brasil, envolve questões de águas internacionais aqui também, porque alguns rios. Imagino, o Rio Amazonas não fica só no Brasil, ele passa, inclusive, Ah, por outros países, só para ilustrar como exemplo. Mas, assim, as regulações e a arrecadação, digamos assim, é um instrumento do Estado ou os comitês, eles têm, digamos, independência? muito boa sua pergunta. E daí já é mais uma quebra de paradigma que a gestão de recursos hídricos faz em relação ao direito em geral, né? A conceitualização da água, Daniel, ela deixou de ser um bem puramente público para ser considerado um bem de domínio comum. Isso é a gênese da caracterização de que
a legislação optou para que os comitês de bacia hidrográfica, enquanto órgãos que vão gerir efetivamente esses recursos hídricos, não sejam considerados órgãos públicos. Então, eles são entes despersonalizados, eles não têm personalidade jurídica, e a sua composição, eles não são públicos, a sua composição é paritária, exatamente no seguinte sentido: você tem um terço dos componentes desse comitê que são representantes do governo, tanto na esfera federal, municipal, estadual. Você tem um terço dos membros desse comitê que são representantes dos usuários, que são aqueles que eu expliquei agora há pouco, com a outorga. Então, aí, olha que coisa interessante, a gente já começa a ver que os próprios pagadores da cobrança pelo uso da água também interferem na gestão da bacia, né? Você vê, se a gente pudesse participar diretamente da definição de como seriam aplicados nossos impostos. Isso a gente consegue, os usuários que pagam pelo uso da água conseguem participar dos comitês de bacia, caso queiram, né? E a terça parte são de pessoas da sociedade civil, né? Olha só que interessante. A gente tem ONGs ambientalistas, sindicatos, universidades, associações de defesa de meio ambiente, a gente tem a OAB, a gente tem conselhos de engenharia participando, conselhos de arquitetura, né? A sociedade civil organizada participa disso. E aí esses comitês compõem, não são órgãos públicos, porém, a lei também previu que a cobrança pelo uso da água, para que tenha coercitividade, para que a gente possa colocar em dívida ativa e executar o devedor, que não, apesar de ter a outorga, não paga. A cobrança pelo uso da água, essa sim é feita pelo poder público, através dos órgãos gestores ou das agências de bacia, que seriam as agências também públicas, criadas para arrecadar e gerir esse recurso sob as deliberações do comitê de bacia, que esses sim são quem delibera. Então, os comitês não são órgãos públicos, mas são órgãos deliberativos que vão deliberando, expedindo resoluções e gerindo a bacia hidrográfica. Quando há a utilização de recursos, ele manda uma decisão dele: olha, nós queremos investir num projeto de desassoreamento de um rio tal. Ah, ok, então isso vai para a agência de águas ou uma agência delegatária das funções de agência de águas, que é uma entidade privada que faz um contrato de gestão com o órgão ambiental e recebe a delegação para aplicar esse recurso. Então, basicamente, funciona dessa maneira. O órgão gestor arrecada o valor que é cobrado dos usuários, aqueles que têm outorga, né? São os grandes usuários atualmente. Então, se a tua empresa de abastecimento de água tiver regularizada, você vai ver lá que você vai pagar a taxa de água, de esgoto, e vai estar lá um valor que é pequeno, mas vai estar lá cobrança pelo uso dos recursos hídricos, está lá na sua agência lá na sua conta de água. Esse valorzinho não vai ficar na Sabesp, não vai ficar na Companhia de Água da Bahia, não vai ficar na SEDAI no Rio de Janeiro, não vai ficar na Copasa em Minas Gerais. Esse valor vai ser direcionado para implementar os projetos que o comitê da bacia onde você está localizado define como prioritários. Então, pode ser um projeto de educação ambiental, pode ser um projeto de limpeza do rio, pode ser um projeto de um estudo de saneamento ambiental. Depois que o comitê delibera, então o órgão gestor arrecada, o comitê decide, junto com esses três segmentos, né, usuários, poder público e sociedade civil. Depois de decidido, a agência delegatária, que é uma agência executiva, vai lá e faz o equivalente à licitação, que é um processo de seleção para garantir o bom uso desse recurso, e vamos contratar a empresa X que ganhou aqui esse processo
e vai aplicar R$ 200 mil numa campanha de educação ambiental que o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, por exemplo, deliberou que é importante. Então, são esses três atores na gestão: o órgão gestor, o comitê de bacia que delibera e a agência que aplica o dinheiro para fazer cumprir a deliberação do comitê. Acho que, peço desculpa se me alonguei muito, mas Eu, acho que é mais ou menos isso. eu entendi. A agência não é um órgão estadual, ele é um órgão independente, representado Depende. por esses três. E imagina assim, quem arrecada, quem tem estrutura de arrecadação é o governo. Exatamente. Como é que é o repasse? Antes de perguntar qual é o repasse, todos os estados já estão estruturados para receber esse recurso? E como é o repasse desse recurso? Que eu imagino que, tipo assim, repasse de governo para uma entidade que não é do governo, eu imagino que aí é alguns dos desafios que você precisa estruturar, porque não é fácil. E uma outra coisa que eu queria te perguntar tipo assim, o rio, todo recurso natural é um recurso que, usado, ele se esgota, se não houver um investimento na preservação do meio ambiente, enfim, se não tiver um cuidado na extração do recurso. Como é que isso volta? De fato, volta para a bacia, para o rio, para o comitê, para que, digamos assim, a gente tenha também preservado esses recursos no futuro. Então, vamos lá. Primeiro, né, não são todos os estados que estão com a cobrança implementada. Tá? Quando a gente fala de cobrança, todo mundo se arrepia, né, Dan? Então, assim, os empresários, os produtores, os industriais já falam, ah, meu Deus, já vem mais um imposto e tal, né? Então, tem vários estados, inclusive, que estão optando por não cobrar e estabelecer, direcionar os recursos para a implementação dos projetos de gestão da bacia hidrográfica com recursos dentro do Caixa Geral do Estado. Eu, particularmente, não acho que essa seja a melhor solução. Tá? Aí a gente já tem um universo enorme de atuação daqueles profissionais que se interessem, né, por atuar, que é exatamente oferecer, estudar e buscar soluções para esse dilema de como implementar a cobrança, qual a formatação dessa cobrança, quem é que vai ser cobrado, né? Até porque existem aqueles usos mínimos, como eu falei, quer dizer, você pode ter certeza que ninguém vai te cobrar você abrir um poço artesiano que você vai encher uma caixa d'água por mês da sua casa. Mas, de qualquer maneira, você precisa, o órgão gestor precisa saber que você está captando aquela água ali, ainda que você não pague nada. Tem quase todos os estados têm isso, que eles chamam de usos mínimos, usos desprezíveis para fins de cobrança. Mas para fins de inteligência, né, para fim de compreensão de como a água está sendo usada, eles são importantes. Porque você pode estar captando um lençol freático que já está se esgotando e tem outro ali perto que vai te atender. Enfim. Então, esse é um primeiro ponto, não são todos os estados, daí você já tem uma dificuldade de regulamentação enorme, pressões políticas empresariais, do agro, para que não venha cobrança alta, ou que não venha uma cobrança que também se perca nos meandros do Estado, que é uma das coisas que a gente que lida com isso diariamente vê, é que os usuários conscientes, eles nem se incomodam tanto de pagar, mas eles falam, poxa, eu quero que essa cobrança da água não se torne mais um imposto, que esse dinheiro volte para garantir que eu tenha água para o meu processo produtivo, né? Que aí a gente já passa para a sua segunda questão, né? Como garantir que vai ser mantida a disponibilidade hídrica, né? Que esse é o primeiro e o principal desafio, é ter água para todo mundo, ter água para o desenvolvimento do país, ter água para as pessoas poderem consumir, né? E ter preservação. Então, por exemplo, posso te dar um exemplo prático, né? A gente assessora o Comitê Guandu tem um programa de pagamento por serviços ambientais pioneiro no Brasil, chama PAF, Produtor de Águas e Florestas. Então, o que o comitê faz? Aquele recurso que ele recebe da cobrança dos grandes usuários que eles pagam, eles mapeiam
os proprietários rurais que têm dentro da sua propriedade nascentes de água e dizem o seguinte: olha, proprietário, eu vou te dar um valor semestral, não é um valor altíssimo, mas é um valor razoável. Em contrapartida, você vai permitir que a empresa que eu contratei, o senhor não vai precisar fazer nada, proprietário, o senhor só vai permitir que a empresa que eu contratei vá, adentre na sua propriedade e faça um trabalho de preservação da nascente. Porque as pessoas acham que preservação é só contra o ser humano. Não é. O boi, o cavalo, se ele não tiver cercada a nascente, ele vai ali beber água e ele vai pisar na planta que foi plantada ali para que seja reflorestada aquela nascente. E tenha água, então você tem que fazer o cercamento, você tem que proteger de vetores, animais e vegetais, para que aquelas plantas que vão garantir que aquela nascente continue a produzir água, que elas cresçam. Então você tem um programa que, de um lado, paga uma quantia para o proprietário, de outro lado, contrata uma empresa para ir lá e verificar que aquela nascente está tudo dando certo, que a cerca está certinha, que a planta que é específica para aquele local está crescendo certinho. E com isso, o que a gente garante? Que as nascentes sejam preservadas, e as nascentes sendo preservadas, a disponibilidade hídrica que vai desembocar num rio gigante, como o Rio Guandu, o Rio Paraíba do Sul, continua havendo, porque tiveram 300 nascentes pequenininhas, daquele filetinho de água, às vezes a quilômetros de distância daquele rio bonito que a gente vê, sejam mantidos, porque o Comitê de Bacia Hidrográfica separou um tanto do recurso que ele recebe para conquistar os proprietários e mostrar para eles: olha, a gente só quer que o senhor permita que a empresa que a gente contratou faça o serviço e que o senhor receba esse valor. Por quê? Porque o senhor vai estar abrindo mão de utilizar isso e tal, então a gente vai te remunerar. Isso é um exemplo, né? Existem vários outros que a gente pode trazer que trabalham com essa disponibilidade. O reflorestamento das calhas do rio, né? Toda a parte de educação ambiental voltada à diminuição do lançamento de esgoto in natura. Você tem grandes projetos como esgotamento rural, a área não tem serviço de esgoto. Então você tem ali o trabalho de fossas sépticas. Então os comitês dão, instalam para os proprietários fossas sépticas aonde você consegue tratar aquele esgoto para que aquilo não vá para os corpos hídricos rurais, que no final das contas vá poluir e vá atrapalhar a própria produção agropecuária dele. Então, isso é como o recurso, esse retorno, para mim, é a pedra de toque do sistema de gestão de recursos hídricos. É mostrar, seja para o dono da fazenda, seja para a agência, para a companhia de abastecimento, seja para a indústria, seja para o areal, seja para qualquer pessoa ou empresa, dizer: olha, aquilo que você vai estar pagando vai voltar para garantir que tenha água para você. Seja para você abastecer a população, seja para você, para o seu processo produtivo, para o seu processo agropecuário. E é por isso que o usuário está dentro do comitê, para que o usuário participe dessas decisões e diga: olha, calma aí, eu não acho que essa é a obra prioritária, não, acho que aquela ali é prioritária. Por isso que o comitê tem essa participação, para que esse dinheiro arrecadado não vá para o Caixa Geral do Estado e comece a virar superávit ou comece a ser aplicado em outras áreas que também têm as suas necessidades, mas que aquele recurso é um recurso específico para garantia de continuidade, de disponibilidade hídrica para todo mundo, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, recentemente, acho que até no Rio, não sei se foi o Guandu, que apareceu uma espuma estranha. E assim, isso me remete também a outras questões de desastre natural que compromete o abastecimento de água. É, você falou no, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina agora, mas eu também lembro de um acidente em Minas, né, que infelizmente
enfim, morreu diversas pessoas, muitas pessoas, animais, etc. Então, assim, esse recurso também, eu não sei se a finalidade é essa, mas esse recurso também ele cobre essa questão digamos assim, de emergência, ele tem algum fundo de emergência para, digamos assim, de alguma maneira atenuar esses problemas que eventualmente que podem acontecer, né? Porque a gente não pode dizer que não, a gente está acontecendo. Sim, na verdade, o Comitê de Bacia, Dani, ele passa por fazer todos esses estudos. A questão da espuma, né, que é chamada geosmina, né, é a crise da geosmina e tal, o Comitê Guandu, os outros comitês, o Comitê da Baía de Guanabara, se debruçam muito sobre isso, sempre participam disso, porque o comitê também participa do licenciamento ambiental que envolve a bacia hidrográfica, então ele tem a obrigação de monitorar, né, uma das dos grandes investimentos do Comitê de Bacia é exatamente a monitoramento dos rios, tanto na sua questão da quantidade, então a gente tem, por exemplo, o SIGA-CEIVAP, né, que é um sistema de monitoramento em tempo real. Você digitar lá Siga Ceivap, você vai ver como é que está a vazão do Rio Paraíba do Sul, que simplesmente abastece as duas maiores cidades do país, né? Rio e São Paulo, em tempo real. Né? Além da quantidade, também a qualidade, né? O monitoramento da qualidade dos rios para que possa se antecipar. E identificar, veja bem, como é que a outorga é importante? A outorga vai dizer exatamente onde está cada indústria. Isso quer dizer o quê? Se está vindo uma espuma de um determinado ponto, a outorga vai dizer quais são as indústrias que estão antes, né, do rio, que é a jusante, a montante, os termos hídricos que são usados, mas para a gente aqui pode falar antes da espuma no corpo do rio, e aí fala, bom, se a outorga está dizendo que tem indústria A, tem indústria B, tem indústria C, foi uma dessas que causou a poluição específica aqui no caso, que gerou essa espuma, que gerou essa situação. Daí a necessidade, quando eu digo da inteligência, é a outorga dizer exatamente, dizer, bom, alguém está, se aquele corpo hídrico secou, alguém disse que ia consumir 10 metros cúbicos por segundo, mas está consumindo 150 por segundo, porque foi previsto apenas 10, o corpo hídrico ia aguentar. Não estamos tendo uma crise, então essa inteligência o comitê tem e consegue deliberar exatamente com todas essas informações. Além disso, por exemplo, a gente tem nos desastres naturais relacionados à precipitação, ou seja, aumento extremo pluviométrico, muita chuva, falando em português claro, onde que entra o comitê de bacia, Daniela? Ela consegue monitorar pelos estudos técnicos que eles fazem com os recursos da cobrança e tal, monitorar naquele rio em específico, de acordo com a precipitação X ou Y de milímetros, né, de água, lá as medidas técnicas que eu também não domino, né, mas ela consegue dizer, olha, vai haver um alagamento estimado para uma chuva X de tantos metros, portanto, o plano de contingência para uma precipitação X é esse. Se o plano de contingência, se houver uma precipitação X mais Y, nós temos que aumentar o plano de contingência para retirar essas pessoas porque vai alagar. Então, esse estudo do corpo hídrico, né, que é o rio, o comitê tem o conhecimento técnico e dialoga com a Defesa Civil, dialoga com a Secretaria de Obras para dizer, olha, a gente precisa mapear porque este rio aqui, se houver uma chuva X ou Y, a gente precisa tirar tal população. Se houver uma chuva ainda maior, tal população. E o inverso também. Né? Se houver tanto tempo sem chuva, nós vamos ter que usar tal e tal medida para conseguir até o extremo da transposição, como aconteceu lá, acho que, se não me engano, em 2000, eu me lembro agora, a última crise hídrica, que até o presidente do STF, Luiz Fux, que ajudou a conciliar os estados de Rio, Minas e Bahia, né? Porque São Paulo falou, vou fazer uma transposição aqui no meu estado, porque eu quero preservar o abastecimento dos paulistas. Mas calma aí, se você fizer uma transposição do Rio Paraíba do Sul em São Paulo, vai faltar água para o Rio de Janeiro.
E quem é que vai decidir? Não, mas o rio está no meu estado, por isso que a bacia hidrográfica ultrapassa o estado, porque se você mexer no estado de São Paulo, você vai ter reflexo lá no estado do Rio. Não é porque a água está em São Paulo que ela é propriedade do governo do estado de São Paulo e ele pode represar, transpor para outro rio dele para encher uma certa barragem para garantir o abastecimento. Você tem o restante da população que também tem abastecimento. O Rio São Francisco, no Nordeste, chegando até Minas Gerais, é um exemplo clássico de como um estado tem conflito com outro na utilização do rio ali, e você não pode simplesmente falar, não, olha, nós vamos captar tanto aqui do Rio São Francisco, mas calma aí, você não pode captar tudo isso aqui, porque senão vai faltar para o próximo estado ali, né? Então, toda o recurso hídrico, ele conjuga tudo com isso e vai, por exemplo, até o turismo, né? Lá na região de Bonito, a gente começa a ter, lá em Mato Grosso do Sul, questionamentos porque a água está deixando de ser muito transparente, porque a vazão está baixando, porque a irrigação em outros municípios anteriores ao município de Bonito está puxando muita água, né? A gente chama o termo de captar muita água, baixando a vazão, consequentemente os rios que eram explorados turisticamente na região de Bonito já estão perdendo um pouco do seu valor, porque a água já não está tendo a vazão que teria. Daí o que quis dizer é como o recurso hídrico mexe e como os profissionais do direito têm aí uma vazão e uma avenida de negócios, de oportunidades, que ele mexe com o setor produtivo, industrial, setor agropecuário, setor turístico, setor energético, de produção de energia hidrelétrica. Todos esses setores, apenas dando uma pincelada, você consegue entender o quanto é relevante compreender e atuar nesse sistema de gestão de recursos hídricos de maneira articulada com todos esses atores, com todas essas áreas de produção, e como alguém que estuda, se dedica a estudar e consegue atuar na área, pode ter aí oportunidades que são oportunidades que vão muito além da advocacia tradicional. Não, isso sem dúvida. Você foi assim, você trouxe tanta questão, tantas questões para se, digamos assim, apaziguarem. A gente nem está falando de litígio, mas está falando de sentar e comungar interesses, que não é nada fácil, né? Conciliar interesses. Edson, ao longo de mais de 10 anos atuando com a gestão de recursos hídricos e mais especial com a gestão de comitês, fala para a gente, na sua experiência, quais os principais desafios enfrentados por esses comitês na gestão de recursos hídricos? Primeiro é ser conhecido, Daniel. As pessoas não conhecem, não sabem o que é um comitê de bacia hidrográfica, não sabem o que é uma bacia hidrográfica, não sabem o que é uma cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, o primeiro desafio principal é os comitês se fazerem conhecidos e compreendidos, né? A gente vê muito, às vezes, assim, municípios que têm todo o interesse de participar dos comitês que não participam. Os próprios usuários, né, as grandes empresas, a gente percebe que elas não participam ativamente, né? Então, acho que o principal desafio é o comitê se fazer conhecido e mostrar para aquela população, daquela bacia hidrográfica, a sua importância. Né? É isso que eu falei para vocês. A gente fala um pouquinho, a pessoa fala assim: caramba, não é que é isso mesmo? Ah, não tem nada a ver com recursos hídricos. Não, calma aí. Você explora uma cachoeira, você imagina se essa cachoeira secar, se você tem uma pousada perto de uma cachoeira, né? Você tem essa questão de desastre, né? Mas eu tenho aqui a minha fábrica, mas ela não usa água no seu processo produtivo. Tá bom, mas vem cá, se houver um alagamento, como é que seu funcionário vai chegar aí? Se ele não tiver um plano de contingência bem estruturado, seu funcionário não vai chegar, você não vai fabricar. Então, o primeiro desafio é esse, se fazer conhecido. Segundo desafio, aí já toca bastante aos profissionais do direito. A organização jurídica dos comitês.
Tem comitê, não tem regimento interno, tem estado que não tem fundo estadual de recursos hídricos, que é aquela pergunta que eu acabei não respondendo, né, que é a transição desse recurso do governo que arrecada para o comitê. Esse para mim, o primeiro desafio ser conhecido, mas o segundo desafio é fazer esse recurso chegar para o comitê. Isso a gente percebe. Os comitês, as pessoas vão com aquela vontade de fazer, pessoas que têm um conhecimento técnico altíssimo, ou que têm uma militância ambiental muito importante, mas não consegue, o governo arrecada, o dinheiro não vai ser ele que vai decidir sozinho, né? Então, isso é natural, né? Não estou aqui para criticar o governo, não. Isso é natural do ser humano, né? Aquele dinheiro que você pega, que você vai dar, você, pessoa física, que você vai dar de mesada para o seu filho, você não quer dar, porque não é você que vai decidir, você não sabe se seu filho vai gastar naquilo que era o mais correto ou não, de acordo com as suas decisões. Então é natural que o governo, como não é ele que vai decidir é o comitê, é natural que ele não se esforce, que ele crie barreiras para esse dinheiro chegar, e aí essa organização do dinheiro dos recursos hídricos chegar para o comitê, porque a gente vê comitês com projetos belíssimos, com uma capacidade técnica de desenvolvimento de projetos sensacionais, só que o dinheiro não chega. E olha que o dinheiro está ali, às vezes está ali no fundo, ele olha o dinheiro no fundo, só que não tem uma regulamentação jurídica, Daniela. Não tem uma regulamentação que operacionalize isso. A gente passa isso no fundo, no FIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. A gente passou isso no FUNDRI, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro. A gente percebe estados que não têm nem Fundo Estadual de Recursos Hídricos ainda. Então, o dinheiro é arrecadado e cai no caixa geral do estado. Daniela, nós somos advogados, então quando é que vai sair? Vai entrar ali, você tem saúde, educação, fazer superávit, pagar fornecedor, não vai voltar para o sistema de gestão de recursos hídricos. Então, essa formatação para fazer esse capital chegar, para os projetos saírem do papel, para mim é o segundo maior desafio. O terceiro desafio é, o dinheiro chegou? Como é que a gente vai gastar esse dinheiro? Como eu falei para você, não é um dinheiro público. Ele é público, mas não é orçamentário, não é do Ele orçamento. não entra no fundo de participação, né? Porque eu lembro quando eu trabalhei no Ministério Público, tipo assim, a grande confusão e queixa dos procuradores era exatamente essa. Nossa, entrou na conta do fundo de participação, sumiu. Não É, dá para rastrear. exatamente. Ele não é para entrar. Ele pode já ser separado no seu início. Isso é o que eu advogo como primeira solução. A segunda solução é exatamente a hora que esse dinheiro vai para um fundo específico, para ele ficar disponível para aquela agência, lembra que eu falei? Órgão gestor, comitê de órgão gestor arrecada, comitê de bacia delibera onde vai gastar, e a agência gasta, que ela tem o CNPJ, ela tem a estrutura, ela vai ter as contas bancárias e ela vai fazer o processo, né, que a gente chama de ato convocatório, que é o processo para selecionar as empresas. Agora, esse processo, esse dinheiro já está disponível para o comitê gastar, a gente percebe que são anos para sair um projeto de engenharia, já são projetos complexos pela sua própria natureza, um projeto de engenharia, de recurso hídrico, né? É um projeto complexo. Se você não tiver uma agência que funcione, com uma assessoria jurídica correta, com uma assessoria contábil que entenda, com advogados que consigam, que saibam como o sistema funciona, você acaba não gastando. E é aquilo que eu digo. Gente, se for para seguir as leis de licitação, não precisava ter feito uma agência privada, não precisava ter tirado isso do governo, deixava o governo gastar. Exatamente pela possibilidade de entender. A água não é um bem público, é um bem de domínio comum, de uso e domínio comum. Então, não é para ser gastado ser gasto com as amarras do governo. Ela tem um pouco mais de liberdade, garantindo, obviamente, né, a economicidade, a impessoalidade, tudo isso, processo seletivo é para isso. Mas tem que ter agilidade, senão o dinheiro não sai, o dinheiro fica ali, mas a agência não gasta. E aí você, assim como eu tenho experiência no poder público, a gente sabe, se algum determinado órgão não gastou o recurso que tinha para aquele ano, no ano seguinte vai vir menos dinheiro, porque você não teve capacidade de gastar porque não precisa. Então a gente tem fazer conhecido,
do sistema de gestão de recursos hídricos. Depois, conseguir que o recurso, né, o capital, o dinheiro, fique disponível. Depois, como outro desafio, ter um bom funcionamento da agência para que ela consiga gastar esse dinheiro com agilidade, botar o projeto em prática. E um quarto desafio é na organização interna dos comitês. Por quê? O comitê ele é um órgão conflituoso por natureza, Daniel. Você tem ali o governo, que tem uma visão do governo. Você tem os usuários. A visão deles é uma visão produtiva, uma visão empresarial. Olha, eu pago pelo uso da água, eu quero pagar menos. É natural, interesse legítimo. Eu quero pagar menos, eu quero que esses recursos sejam investidos para que eu pague menos. E você tem os ambientalistas, que também têm interesses importantíssimos e super legítimos de dizer, olha, eu não quero nada do governo, nem quero pagar menos, eu quero é só preservação ambiental e hídrica, que tem importância. Aí você bota todo mundo dentro de uma sala e fala, podem se engalfinhar aí para decidir o que vai deliberar. Aí você imagina, se não tiver uma regulação, um regimento interno, como é que se elege a direção desse comitê, como é que é o debate, quando é que começa, quando é que acaba, como é que é a votação. Eu já vi comitê debatendo há 5 anos para fazer o plano da bacia hidrográfica. O plano que é o primeiro do primeiro do primeiro do primeiro. Você imagina estabelecer cobrança. Como é que você vai chegar num comitê, se você não tiver um regramento de como esse comitê funciona, com 1/3 sendo os usuários, dizer, não, vamos aumentar a cobrança. Isso vai ser quebra-pau o tempo inteiro, se você não tiver bem regulamentado. Então, em resumo, 4 principais desafios. Se fazer conhecido. Segundo, fazer a cobrança, o dinheiro da cobrança pelos recursos hídricos chegar, estar disponível para os comitês. Terceiro, agilidade na utilização desse recurso. E quarto, organização do comitê interna para que ele seja funcional, que ele garanta as discussões, são importantes, mas que ele tenha funcionalidade, que ele tome decisões. Edson, você sabe que, assim, advogado meio raiz, eu sei que você é um, assim, tem que ter conflito no meio para ver a resolução. Então, assim, correndo até o risco de ser redundante para a gente dar uma fechada só nesse bloco, assim, quais os principais conflitos relacionados à água? E aí eu posso citar disputas de direito de uso, porque imagino que tem a questão de poluição hídrica, escassez aqui na Bahia, não só na Bahia, no Nordeste, tem muita essa questão de escassez de recurso. Minha mãe mesmo reside num município que ela deu a sorte de ter, digamos assim, não, embora não tenha rio, o que a gente pode dizer, ela tem um lençol freático muito abundante, interno, e águas relativamente rasas, né? E águas relativamente rasas. Mas, por exemplo, em municípios vizinhos já não tem essa, digamos assim, essa abundância de água embaixo do solo. Nem isso. Realmente as pessoas vivem no sertão mesmo num quadro de escassez. Como é que, digamos assim, quais esses principais conflitos e como esses comitês podem encontrar soluções para, né, para equilibrar isso? O principal conflito é esse que você falou, né? O que a legislação traz é garantir os múltiplos usos da água. O problema é você definir na prática, né, esses múltiplos usos. Então, a gente tem, por exemplo, na região sudeste, um conflito muito grande no que se refere ao uso da água como insumo produtivo, né? Então, por exemplo, você tem uma discussão muito grande com relação a areais que querem fazer a retirada de areia do fundo do rio, e aí há determinados rios em que você não pode fazer mais captação de areia, só que para ir para outro lugar, o areal tem que gastar mais combustível para a draga ir até lá, e aí ele não quer ficar aqui e quer discutir tecnicamente que ainda dá para tirar mais areia. Você tem a questão da disposição de resíduos, né? Que é uma discussão muito grande, por exemplo, com indústrias que dizem o seguinte: olha, por que você está me cobrando para ter um processo de tratamento de resíduo tão grande se o rio já vem poluído?
Olha, não, mas mesmo ele vindo poluído, se você não fizer esse tratamento, você vai contribuir para a poluição. Não, mas eu não vou contribuir. A água, aí um dos argumentos, não, a água está mais poluída do que a que eu vou, o meu resíduo. Mas ainda assim você tem que fazer e tal. Então você tem uma série de discussões aqui na região sudeste relacionadas a isso. Por exemplo, eu acabei de ler hoje, né, que está para sair um grande acordo exatamente nesse acidente lá de Mariana, que teve um reflexo hídrico muito grande, né, maior até que o de Brumadinho. O Brumadinho foi maior no que se refere a vidas, mas na minha avaliação de Mariana, né, essas comparações não são bem adequadas, mas do ponto de vista hídrico de Mariana, na bacia do Rio Doce, teve realmente um desastre muito grande. E aí o comitê de bacia dizendo exatamente isso. Falou, olha, eu estou fazendo um acordo, mas não falaram com a gente. Como é que você faz um acordo ali para recomposição ambiental e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que foi a bacia mais diretamente atingida, não está participando disso e opinando e deliberando, né? Especificamente na escassez, você tem uma discussão muito grande relacionada ao abastecimento da população com relação e em contraposição à produção de agricultura e agropecuária. Isso tem um reflexo muito grande aí na região Nordeste, semiárido, onde você tem também ali naquela região que há uma produção de fruticultura muito grande, né, Petrolina, não sei a região exata ali, que tem uma produção de fruticultura irrigada muito grande, mas que os comitês trabalham que isso afeta a disponibilidade para a população, de abastecimento da população. Você tem a questão turística, né? Que quando você diminui a vazão, você impacta em locais de grande, que necessitam de grande vazão, como, por exemplo, a gente tem a situação lá no sul relacionada às cataratas do Iguaçu, né? Que precisa de ter uma vazão muito alta para poder ter a atração turística em toda a sua plenitude. Você tem um conflito relacionado à produção de energia elétrica. É um conflito muito sério, muito complexo, né? Hoje você tem aquelas usinas que a gente chama de fio d'água, que a barragem é muito menor, mas ainda assim impacta na disponibilidade hídrica, né? E uma discussão de natureza técnica muito grande do que acontece quando você diminui a vazão do rio no que se refere à ictiofauna, né? Ou seja, aquela fauna que vive, né? Os animais que vivem no rio quando você diminui a vazão. Por exemplo, aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul, você tem uma questão muito séria de intrusão, que o rio vem perdendo força pelas captações do Rio Paraíba do Sul. Quando chega lá na foz, o oceano já está entrando, ele não tem força. Então, o oceano está entrando no rio, a água já está se transformando em salobra muito antes e já pegando a captação de água lá dos últimos municípios do Rio de Janeiro. E eles não estão mais podendo captar água, estão tendo que captar água cada vez mais, já está saindo da divisão do seu município, porque não dá mais para captar, porque a água já está salobra, porque o rio está tão baixinho, com uma vazão tão pequena, que o oceano, o mar, está tomando conta. Daí você vê, poxa, às vezes uma captação no Rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, não impacta diretamente aqui, mas o Rio de Janeiro inteiro, mas lá no final do rio, ele chega sem força e aí sofre a intrusão do mar. E eu não tenho certeza desses termos técnicos, tá, Dani? Mas aí sofre a intrusão do mar, no sentido de transformar aquela água e não poder mais haver tudo aquilo que deveria. São alguns exemplos de captação que a gente pode mencionar, de conflito, aliás, que a gente pode mencionar, conflitos de uma complexidade técnica grande, de um aspecto social importante, porque junto disso você tem populações ribeirinhas, você tem disponibilidade de pesca, você tem questões de complexos lagunares, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem também aquelas lagoas que você tem todo um cuidado, porque senão você impacta toda a disponibilidade hídrica de lagoas,
Então, essas são questões e conflitos no uso da água que a gente vê rotineiramente e que, infelizmente, tendem a se agravar cada vez mais. É, resumindo, o impacto é em toda a economia verde, né? Toda, toda. Toda a economia, impacto não há apenas o viés econômico, há essa questão do viés social, né, de você ter deslocamento de famílias por indisponibilidade hídrica. Ninguém fica numa localidade que não é servida de água. E isso não é só o aspecto econômico, é o aspecto cultural, né? Você tem ali comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas que simplesmente abandonaram terras seculares por ausência de água. E ali vai embora a cultura, vai embora a história, vai embora toda a formação nossa enquanto Brasil, né? Agora, falando com relação aos usuários, que é quem paga efetivamente a água, né? As organizações privadas, existem responsabilidades legais para esses usuários? Eu me refiro a essas empresas que exploram as indústrias, o agro, né? Essas fazendas. Eu estou falando o seguinte: existe uma responsabilidade legal com relação tanto ao uso como ao tratamento dessa água? Existe, e o que a gente percebe é que muitos usuários não se atentam para isso. É claro que a fiscalização, como toda fiscalização, não consegue ser onipresente, porém, ela está aumentando cada vez mais. Tem usuário que não tem outorga, e aí ele já está irregular, completamente irregular, passível de multa. Clandestina, né? Exato, ele não fez o procedimento para autorização para ter a outorga, seja para captar água, seja para despejar o seu resíduo num corpo hídrico, né? Seja para usar como transporte a algum rio, não tem a outorga e aí ele já está completamente irregular. Tem usuários que têm a outorga, mas não a cumprem, seja no sentido de não fazer o tratamento necessário, seja no sentido de captar mais do que disse que ia captar. Então, você tem que acompanhar, o usuário tem que saber se ele vai precisar captar mais água, que ele vai aumentar o processo produtivo dele, ou que ele vai aumentar a área plantada dele. Ele precisa comunicar isso, ele precisa atualizar a sua outorga, né? Tem usuário que não cumpre a outorga no que se refere aos tratamentos necessários, aos pontos de captação, né, para que ele prefere captar mais perto para economizar, mas ele declarou que iria fazer uma captação em outra localidade. Então, existem responsabilidades legais sérias, existem responsabilidades de multa, de interdição, e existe principalmente, Daniela, a maioria dos usuários que não se atentam ao seu poder de participação no comitê. E como ele pode defender os interesses deles, que são legítimos, no comitê, né? Para ele poder chegar no comitê e dizer, gente, olha só, tem que disponibilizar mais, a gente está aqui, nós estamos travando a nossa agricultura porque não tá muito cara a água, porque não estão liberando as outorgas como a gente precisa, vamos fazer um estudo técnico, o que a gente pode fazer, tem como fazer, ou mesmo procurar, por exemplo, fazer aprovar um projeto num determinado comitê de bacia, um usuário pode falar, olha, vamos fazer uma campanha de educação para os usuários do uso racional da água, para que haja disponibilidade para mais disponibilidade para todo mundo, né? Não fazer uma campanha de educação ambiental exclusivamente de preservação, mas uma campanha de educação ambiental, por exemplo, em como os métodos de irrigação são diferentes entre si, com maior ou menor uso de água, né? Gotejamento, entre vários outros métodos de irrigação, que podem ser, inclusive, custeados, bancados financeiramente pelo comitê, exatamente com a justificativa de dizer, olha, isso vai melhorar para a bacia, se o comitê bancar desde uma educação e até instrumentos de irrigação com maior eficiência, né? Então, a gente tem, de um lado, a responsabilidade do usuário de sofrer penalidade por não ter outorga, por não cumprir a outorga, as condicionantes da outorga, né, as exigências que tem, ou por não atualizar a outorga, e, por outro lado, a perda de oportunidade dos usuários que não conhecem o poder que ele tem
de participando dos comitês, influenciar na decisão, desde quanto é cobrado pela água. Imagina se você pudesse definir, participar do processo de definição de quanto você ia pagar pela sua energia elétrica. Você ia perder essa oportunidade? Eu não iria. É isso que os usuários perdem. Porque quem decide quanto vai ser cobrado pela água é o comitê de bacia. E o usuário tem 1/3 das cadeiras dos comitês de bacia. E eles podem ir lá e dizer, não, está caro, nós queremos diminuir, ou não deixar aumentar. Agora, o que a gente percebe é que os usuários, sabe o que acontece? Tirando as companhias de abastecimento, que participam um pouco mais ativamente, ele pega assim, ó, quem que é aquele funcionário que a gente quer dar um castigo? Ó, você que vai lá naquela reunião chata lá do Comitê de Bacia Hidrográfica, entendeu? Então a gente vê indústria, a gente vê usinas de transformação de agricultura, como usina da indústria sucroalcooleira, né? A gente vê de energia elétrica, que manda lá, o cara não sabe nem onde é que está passando o bonde, entendeu? Então, assim, tem esse lado dos usuários que perdem essa oportunidade. Eu estava reservando minha pergunta agora. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma. Exatamente. Como é que esses usuários participam desse sistema de gestão de recursos hídricos, né? Como é que eles atuam, participam? E, assim, de certa maneira, você já coloca aqui que alguns, acho que a maioria, de forma negligente. De forma negligente. Mas, assim, além disso, eu não, os usuários já estão preparados, que eu falo assim, com práticas de gestão relacionada a esse impacto ambiental, com práticas de gestão de recursos hídricos, tanto que pode impactar tanto a questão do compliance ambiental, porque a gente sabe que existe, e, digamos assim, tanto o compliance ambiental como, inclusive, digamos, a respectiva classificação deles no ESG, porque assim, a gente, inclusive, tem algumas normas, principalmente para exportação, que esses usuários precisam, alguns usuários precisam manter, né? Então, assim, eles já estão adaptados a esse nível, ou o comitê não tem nem adaptação para cobrar isso deles. Como é que fica esse equilíbrio, essa estrutura? A gente percebe que os usuários não estão preparados, né? Essa pauta ESG, ela infelizmente, acaba sendo muito negligenciada pelos usuários e a gestão de recursos hídricos ela entra diretamente nisso. Por quê? Porque o primeiro passo é o usuário entender, né? Ele não entende do sistema de gestão de recursos hídricos e não sabe que o passaporte para ele entrar para o comitê é ter a outorga. Ele já tem a outorga, ele já tem direito de participar da eleição do segmento de usuários, então ele não vai concorrer com o município, com o ONG, não. Do segmento dos usuários, os usuários que se interessarem podem ir lá e se inscrever. Olha, eu sou da empresa tal, minha outorga é essa, eu estou em dia com o pagamento da outorga, eu quero botar meu nome e o segmento elege. É uma coisa assim tão relevante que o próprio segmento que elege, né? E com isso a gente percebe muito claramente que as empresas não têm uma governança, né, de olhar para como está a questão hídrica dentro do seu processo produtivo. E quando você começa a enxergar que você paga pela água, aí você fala, bom, isso já é um custo do meu processo produtivo. Se eu posso otimizar o meu recurso e melhorar a utilização de água, reuso, toda essa situação, além do aspecto exclusivamente de desenvolvimento sustentável, eu vou ter um aspecto financeiro de redução de custo na minha empresa, você entra na ESG na veia, é você fazer a melhoria da governança no que se refere ao entendimento de aonde a tua empresa está inserida dentro de um sistema de gestão de recursos hídricos que impacta toda a população e toda a economia em geral, passa pela situação do desenvolvimento sustentável exclusivo do uso da água por você e da melhoria da sua redução de custos, porque a cada dia que passa, não se enganem, a água vai ficar mais cara. Então você tem essa participação dos usuários nos comitês como instrumento de melhoria da governança
do próprio usuário, de entendimento de como aquilo pode impactar o seu processo produtivo, no olhar interno do seu uso da água para que você use de maneira mais racional e mais sustentável, e na externalização disso, quando você participa do comitê e coloca para fora da sua empresa aquela governança que você teve interna de entender a racionalidade do uso do recurso hídrico internamente, também na externalidade para dizer, olha, aqui, comitê, aquilo que eu faço na minha empresa, eu quero que se transforme numa campanha de educação ambiental para outras empresas, eu quero que se transforme numa norma, né? Você pode, por exemplo, o usuário, por exemplo, trabalhar no sentido do seguinte, olha, vamos dar desconto na cobrança da água para os usuários que implementarem um programa de reuso de água. Então, é você trazendo a sua pauta interna de ESG para uma externalidade e dizer, olha, a minha empresa faz isso e eu quero que o comitê delibere para que os outros usuários que usem isso no seu processo produtivo ganhem um desconto na cobrança de água. Estou dando um exemplo aqui de como isso pode sair da esfera interna, de governança interna, e passando para a melhoria, que eu entendo muito. A iniciativa privada tem muito a colaborar para esses órgãos e de mostrar para eles o seguinte, olha, temos cases de sucesso que funcionam internamente que podem ser replicados e se forem replicados com um incentivo financeiro, sua potencialidade aumenta muito, né? Então, e aí entra um pouco dessa questão do compliance ambiental, quer dizer, aquela planta produtiva, né, aquela usina, aquele site, ele está de acordo com as próprias normas internas da companhia, né, no que se refere ao meio ambiente? Ah, não está? Tá adequada, beleza, mas a companhia, a política ambiental da empresa se resume aos seus processos produtivos ou busca também dar externalidade a isso, que é o quê? Você chamar uma comunidade para conhecer a sua indústria e mostrar para ela, olha, aqui na nossa indústria a gente faz o reuso de água, a gente usa a luminosidade solar para diminuir o consumo de energia elétrica, e aí que é o que eu advogo, que as empresas consigam, através dos comitês de bacia hidrográfica, externalizar a sua pauta ESG interna, para dizer, olha, a gente faz isso na minha empresa e a gente está trazendo aqui para o comitê, para que o comitê possa colocar isso e divulgar isso para outros usuários que não se interessam, só pagam lá a sua outorga e não participam de nada. Né? Então, essa busca de trazer cases de sucesso da iniciativa privada através desse canal que é o comitê, onde os usuários têm assento, para mim, um ponto muito crucial. Todos aqueles que trabalham com a ESG têm que buscar. Não basta mais a gente dizer, olha, aqui na minha empresa eu pratico. Tá bom, sua empresa pratica, você está de parabéns, mas você fala isso para o restante da comunidade onde você está inserido? Você fala isso para as entidades associativas? Sua empresa é empresa de vidro? E a AB Vidro, está sabendo da sua prática ambiental? Ah, não está? Então, eu não entendo que o seu ESG está funcionando a 100%, porque o primeiro ponto é a gente arrumar a nossa casa, mas depois a gente tem que buscar, pelo menos, incentivar as outras empresas, pessoas que também impactam, porque no final das contas é para isso que tem o ESG. É que não adianta só a minha empresa tá bonitinha. Se as outras, todo o restante da cadeia produtiva não tiver, a gente vai continuar sofrendo com desastres climáticos. E aí, esse assento nos comitês serve muito para isso, para as empresas, além de olharem para si, poderem buscar a externalidade dessa pauta ESG. Vocês, aí no Rio, eu imagino que assim, a gente viveu durante esses últimos dias é, ondas de calor imenso. É, Uhum. em algumas regiões de chuva intensa, de precipitações, ou seja, está tendo uma mudança climática evidente que a gente está passando, está atravessando e passando por ela. A gente não tem como, né? Enfim, todo mundo viveu isso esses dias, então, assim, todo mundo que está aqui, quem está vivo é mortal. Como é que a gestão de recursos hídricos tem se relacionado em face a essas mudanças climáticas?
E, na sua visão, quais os desafios decorrentes dessas mudanças que a gente vai enfrentar por aqui? Você acabou de falar que a água, não tenha dúvida, vai ficar mais cara, vai acabar ficando mais cara. Mas existem outros desafios que a gente precisa se deparar, inclusive com preocupação. A gente já vive, né, uma onda, já se divulga que se a gente não tomar cuidado, vai ter uma escassez de água, inclusive para consumo humano, né? Então, como é que a gestão de recursos hídricos está olhando para essas mudanças climáticas? Está muito preocupada, né, como todos, né, quem trabalha com gestão de recursos hídricos. Na verdade, a gente já vem trabalhando muito há bastante tempo com a escassez, né? Então, o elemento escassez de recursos hídricos é que a gente chama de indisponibilidade hídrica para o seu uso primeiro, que é a dessedentação humana, né? Isso era o que estava muito no radar até pouco tempo atrás de todos que lidavam com o sistema de gestão de recursos hídricos, né? Porém, o que a gente vem já vendo as discussões crescendo é exatamente essa interseção de eventos climáticos extremos na gestão de recursos hídricos, tanto no aumento excessivo de água na calha dos rios, quanto no problema que isso traz para o próprio rio, né? Então, às vezes as pessoas não têm noção de que aquela enxurrada que passa, ela agride o rio, né? Aquilo não é o rio. Aquela água não é a água do rio, os peixes não estão ali felizes da vida, né? A fauna, a flora do rio não está se deliciando com aquilo. Aquilo agride o rio também. Então, a gente tem, depois que passa a enchente, depois que passa esse grande volume de água, você tem toda uma degradação do próprio sistema interno ali do rio, que impacta na qualidade da água, que impacta na quantidade da água, que impacta no abastecimento humano e tal. Então, estamos todos estudando, né, os técnicos que trabalham diretamente com isso, para poder tentar mapear. Esse é o primeiro desafio e o que deixa a gente muito angustiado é a ausência, Dani, de balizas do que pode acontecer, né? Você vê barragens estourando, né? Porque o volume de água tamanho que não consegue dar vazão. Você vê, por outro lado, a Amazônia secando e a gente ainda tem o mês de outubro inteiro de seca. E o que isso vai acontecer depois? Porque quando enche de novo, ele já vem com outras características fisiológicas completamente diferentes da água que estava ali anteriormente, né? Então, o que eu posso dizer para você é: está todo mundo muito preocupado. Eu acho que a gente tem que respeitar todos que pensam, né? É diferente, mas são cada vez mais raros as pessoas sérias que entendem que não estamos num processo de mudança climática aceleradíssimo. Então, isso é quase já um consenso científico, né? Faço questão de a ressalva de profissionais sérios que têm opiniões um pouco diferentes, mas são cada vez menos. A minha visão é que isso é um consenso básico. E o sistema de gestão de recursos hídricos está acompanhando e buscando soluções diárias para isso, para que a gente possa entender o que fazer, tanto no excesso de água, quanto na sua escassez, e principalmente depois que esses eventos passam, porque o que está acontecendo é que não está tendo nem tempo da natureza se recuperar de um evento para o outro, né? Então você tem uma seca muito grande, depois você enche, só que não consegue mais chegar ao outro nível, já vem outra seca. E a mesma coisa com enchente, quer dizer, isso tudo traz uma dificuldade na gestão muito grande, né?
decisões de Sofia. Minha filha chama Sofia, mas infelizmente é a decisão de Sofia. Quer dizer, quando você tiver que falar, olha, nós vamos ter que. Esse momento está para chegar. Já chegou ali, nós vamos ter que parar a operação de uma grande usina hidrelétrica para garantir a navegação, para chegar comida nas cidades. Para garantir a navegação. Você imagina quando a gente tiver que parar a navegação para garantir o abastecimento de água para as pessoas matarem a sede. São decisões difíceis, porque se você fecha uma operação de uma hidrelétrica, quantos empregos vão estar arriscados ali? Diretos e indiretos, né? Então, é por isso que eu digo, essa área de gestão de recursos hídricos, ela cada vez mais vai ter um grau de importância e um nível de prontidão, de alerta muito grande, porque a gente não está conseguindo ter uma previsibilidade da meteorologia, então você não consegue prever eventos climáticos extremos, eles acontecem de maneira imprevista ou com uma previsão muito curta, e tem planos de contingência para serem colocados em prática que muitas vezes não existem, ou que se existem já estão desatualizados, que o cenário já mudou, e dentro disso a gente tem que resolver conflitos e assessorar os agentes, né, quem é o profissional de direito, assessorar os agentes nessa resolução de conflitos, que são conflitos cada vez mais graves e baseados em questões que a gente ainda não vivenciou. Se você perguntar assim, nós temos pesquisa do que pode acontecer com a Amazônia sofrendo a maior seca dos últimos 40 anos, a gente não tem pesquisa. A gente não tem fundamento teórico de científico para embasar qual vai ser a tomada de decisão, né? Daí o risco da situação. E com relação à legislação, né? Quando você fala de perspectiva futura, para você, quais as perspectivas futuras relacionadas à legislação relacionada ao ambiente da gestão das águas? Como é que, digamos assim, como é que você vê daqui para frente? Literalmente, a gente está falando de 20, pouco mais de 25 anos de uma legislação que ainda está se construindo, você tem um esqueleto, mas tipo assim, ainda está, vocês estão vivendo, construindo uma legislação e construindo infraestrutura para que se agregue os comitês, para que os comitês possam funcionar. E como é que ficam essas perspectivas de futuro com relação, inclusive, à importância dos comitês de bacia? Porque, assim, que os rios, que as águas têm impacto, a gente sabe que tem. Talvez o brasileiro ainda não se percebeu tanto isso, porque a gente usa mais a malha viária do que, de fato, os rios como transporte, digamos assim. Mas que existe a importância, que a gente se abastece disso. E talvez a gente não perceba porque a gente deu, enquanto país, a gente deu a sorte de ter uma água potável ainda abundante. A gente ainda não percebeu, porque enquanto tem, a gente está explorando. Mas, assim, para você, quais essas perspectivas legislativas para o futuro e, em especial, para os advogados, que, digamos assim, que podem se preparar, inclusive, para essas mudanças? Primeiro ponto, assim, eu fico um pouco preocupado quando a gente percebe algumas iniciativas legislativas de enfraquecimento dos comitês de bacia. Os comitês de bacia, quem conhece a bacia hidrográfica. Não adianta o cara achar, lá de Brasília, sabe o que está acontecendo na bacia do Rio Doce, lá em Minas Gerais, porque não sabe. Então, ali é o contrário. A gente tem que fortalecer os comitês. A gente vê aqui e ali algumas iniciativas legislativas de enfraquecimento desse sistema, mas eu acredito muito que cada vez mais vão ser valorizados, do ponto de vista da legislação, os comitês, as normas que os comitês editam, específicas para a realidade de cada bacia hidrográfica. Acho que essa é a saída, para que cada bacia hidrográfica seja a instância decisória e tenha mais autonomia para definir, de acordo com a realidade, naquele tempo, daquela bacia hidrográfica, como deve ser feita a gestão, o que deve ser priorizado, o que deve ser tratado como urgência e o que deve ser
postergado ou antecipado, né? Eu acho que essa é a tendência, apesar de algumas iniciativas legislativas, mas acho que essa é a tendência, até porque a gente percebe que quando um comitê de bacia hidrográfica se debruça sobre um determinado tema da bacia, produz resultado muito bom, né? Você percebe o próprio plano de bacia hidrográfica, a questão da garantia dos usos múltiplos, da realidade, plano de saneamento básico, programa de pagamento por serviços ambientais para garantia das nascentes, né? A parte de educação ambiental, então a gente vê muito isso. Eu acho que a tendência é cada vez mais a gente valorizar esses comitês como instância deliberativa de tudo relacionado aos recursos hídricos daquela bacia. E isso está diretamente ligado aos profissionais de direito que queiram enveredar por esse caminho. E aí o que eu posso dizer é: frequentem os comitês. São reuniões públicas, agora a maioria são online. Só qual é o principal rio da sua região? Chama Rio Verde, bota lá, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde. Só pesquisar isso no Google, que vai aparecer lá o site e tal, e aí começa a se ambientalizar, porque dali você tem vários caminhos de atuação, né? Seja para buscar uma assessoria do próprio comitê, seja para buscar uma orientação e uma assessoria para um usuário, seja, às vezes você já é advogado ou já é assessor jurídico de algum usuário e pode trabalhar um novo serviço para esse seu cliente. Olha, eu sei que você tem outorga, você sabia que você pode participar do comitê? Ah, não, não sabia. Ah, não quer que eu te faça uma assessoria, ou que eu represente, meu escritório represente você no comitê? Você sabia que esse comitê tem recurso para investir, que esse comitê pode tomar decisões contrárias à sua empresa ou decisões favoráveis à sua empresa? Então, você tem esse viés também de buscar conhecer a legislação e conhecer o comitê para poder orientar e assessorar os usuários. Você tem a parte dos ambientalistas, que precisam muito de assessoria jurídica, tem grandes ONGs, né, ONGs internacionais, com capital, que precisam de ter uma assessoria jurídica eficiente, que entenda do sistema de gestão de recursos hídricos. Posso dizer para você com tranquilidade, Daniela, são pouquíssimos advogados e escritórios que têm know-how em gestão de recursos hídricos. Então, aquele profissional que esteja interessado em entrar, tem um campo vasto para trabalhar, tem muita coisa boa, e os órgãos, todos eles, o próprio governo, não tem conhecimento disso, não sabe como funciona. Então, é importante você se preparar, ter uma boa formação técnica e daí buscar diversas oportunidades de negócio para os três setores: governo, usuário e a sociedade civil, né? ONGs, associações. Edson, a gente está quase chegando no final, mas assim, antes, eu preciso até fazer essa pergunta. A gente percebeu, até pelo Incob que você foi o encontro, né, ao encontro nacional, o maior encontro nacional com relação à parte de gestão de recursos hídricos, uma leve atuação da OAB, né, direcionada a essa gestão. A gente já percebe que, tipo assim, ainda que de uma forma tímida, existem, a OAB está lá dentro, alguns advogados, poucos estão lá dentro. E também existe uma incompreensão do que significa, por essa própria parte, do que significa a gestão de recursos hídricos na prática. Então, assim, na sua percepção, como é que é a advocacia? De uma forma ampla, pode inclusive desempenhar um papel mais ativo na promoção dessa gestão sustentável de recursos hídricos, na defesa dos interesses dos seus clientes nessas áreas, né? Porque a gente já viu que, enfim, praticamente todo mundo é impactado aqui. Vamos lá, a OAB participa de alguns comitês, tá? A gente mesmo, em alguns comitês que a gente assessora, a gente vê representantes da OAB,
eu acho fundamental ela aumentar essa participação enquanto instituição. Então, ela entra dentro daquela sociedade civil organizada, ela tem uma visão de organicidade, né, de fortalecimento da estrutura normativa dos comitês. Eu acho que os advogados, em geral, podem participar e devem participar, porque, como eu falei, um dos principais desafios é a fragilidade jurídico-institucional dos comitês, e aí os advogados são os profissionais que trabalham com isso diariamente. A única diferença é que enquanto a gente pega uma estrutura já feita, seja de um processo judicial, seja de um órgão público, ou seja de uma empresa, a gente vai estar aqui construindo essa estrutura do comitê. Então, é importante a advocacia entender o seu papel enquanto responsável pela melhoria da formatação jurídica do sistema de gestão de recursos hídricos, né? Por isso que a OAB, ela é, no meu entendimento, muito mais do que, e aí nenhum demérito aos demais conselhos profissionais, mas a OAB vai além dos conselhos profissionais. Por quê? Porque ela tem esse papel institucional. Institucional em que sentido? Na defesa apenas dos prerrogativos do advogado? Não. Na ajuda e colaboração em toda a sociedade civil de melhoria e fortalecimento dessas instituições, principalmente essas instituições que ainda posso dizer embrionárias, como é o caso dos comitês. Então, a advocacia entrar, seja através da OAB, seja através dos advogados individualmente, para dar a sua parcela de contribuição, no sentido de dizer, gente, olha, eu sei como é que funciona um regimento interno. Isso aqui não vai funcionar. Eu sei que tem que ter um período de debate de 10 minutos, mas depois tem que entrar em processo de votação, senão a gente acaba a reunião e a gente não votou. Pode parecer coisa simplória, Dani, mas a gente percebe que o comitê, às vezes, não tem ninguém que diga, olha, se a gente não tiver uma normatização de como vai ser esse debate, nós vamos debater meses e não vamos concluir nada, né? Então, essa participação da advocacia na busca do fortalecimento institucional do sistema de gestão de recursos hídricos é fundamental. É fundamental não só como aspecto, mas também como aspecto de oportunidade de negócio, mas é fundamental enquanto papel do advogado como conhecedor do sistema legislativo, né, do arcabouço legal e da advocacia institucionalmente, através da OAB, como instituição isenta, como instituição que busca dar segurança jurídica. Eu acho que essa palavra é importante a gente dizer, quer dizer, a presença de um advogado, ainda que seja representando um usuário, representando uma ONG, ele traz segurança jurídica ao sistema de gestão de recursos hídricos. E esse papel, nós, todos profissionais, e a OAB em Constituição, a gente não pode deixar isso de lado. A gente estuda 5 anos de faculdade, eu fico 20 anos advogando, 10 anos no sistema de gestão de recursos hídricos, não posso me furtar de dar uma contribuição para a sociedade e para a humanidade em geral, né? Você vê o mundo inteiro preocupado com a Amazônia e a advocacia brasileira talvez se omitindo de ajudar o sistema de gestão de recursos hídricos a ter uma formatação, uma segurança jurídica melhor, né? Daí a gente percebe que há situações em que a gente busca ter faturamento, ter cliente, mas além disso, há uma situação da gente falar assim, poxa, é o que eu sei fazer, né? É o que eu me treinei, é o que eu estudei para fazer. Por que eu não posso contribuir? Por que eu vou me omitir de estar presente num comitê e falar, olha, uma resolução não sai dessa forma, não. Porque se sair dessa forma vai ser difícil de aplicar depois. Você tem que botar em artigo. Eu já vi resolução de comitê que não tinha artigo, que as pessoas não sabiam como fazer não sabiam redigir, né? Quer dizer, a redação normativa não é uma coisa óbvia, é óbvia para gente
que estuda Código Civil e Código de Processo Civil. Agora, para as pessoas que estão lá, não é óbvio que uma resolução tem que ter um último artigo ali, ó, revoga-se as resoluções em contrário, senão vai ter conflito de normas, né? Então, você tem um comitê que tem um poder enorme que vai solucionar conflitos gigantescos e cada vez mais importantes para a sobrevivência da humanidade, e você tem uma fragilidade que às vezes ele não sabe redigir uma resolução no formato normativo, porque não tem um advogado ali para poder dizer, olha, isso aí não é assim, gente, olha, a ideia é essa, mas a gente tem que colocar assim, assim, assado. Né? Então, eu acho que esse papel é o papel da advocacia, é o papel da OAB e é o papel dos advogados. Ajudar a fortalecer institucionalmente os comitês de bacia hidrográfica. Perfeito, Edson, a gente está chegando aqui ao final e antes da gente chegar, eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas lhe seguirem, né, seus contatos, suas redes, e eu quero emendar com uma última, vamos dizer assim, eu não gosto de dica, vamos falar de recomendação. Qual a recomendação que você deixaria para a comunidade jurídica no sentido digamos assim, de se estruturar e até de conhecer um pouco mais a gestão de recursos hídricos? Onde buscar informação, né? Onde, de fato, onde começar a entender como é que, digamos assim, como funciona e se estrutura esses diferentes atores que estão ali dentro da gestão de recursos hídricos. São diversos atores, né? São diversos personagens, inclusive. Então, vamos lá. Vou começar pela dica. Eu acho que buscar o site da Agência Nacional de Águas, ANA, né? Então, www.ana.gov.br, e ali você buscar a gestão de recursos hídricos, tem os normativos quase todos. Começar pela Lei 9433, traz um arcabouço. Depois a Lei 10.881, que é a lei que fala dessas agências delegatárias, que é importante. A internet traz muita coisa, os comitês de bacia, a maioria deles tem o seu site, onde vai ter ali também a apresentação, o organograma e as principais resoluções. Acho que o ideal é o profissional começar a conhecer a normatização da bacia hidrográfica onde ele mora. Né? Eu estou morando aqui no Paraná, então vamos ver aqui bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, por exemplo, e o que eles debatem, como é que é essa normativa e tal. Tem a legislação federal, mas cada estado tem a sua legislação para tratar das bacias hidrográficas de âmbito estadual. Né? Então, acho que isso é o primeiro passo para poder ir se inteirando. E aí começar a acompanhar, ver como é que o comitê trabalha, participar, buscar a OAB, são poucos os comitês que a OAB participa, então buscar a OAB, se você tem interesse, tenta entrar pela OAB no comitê, né? OAB, vamos participar daquele comitê ali, eu quero ser um integrante e tal, né? É uma possibilidade interessante de se buscar. E aí vai buscando o caminho, tem legislação especializada, é pouca legislação, tá? Legislação não, doutrina especializada, são poucos livros e poucas publicações de gestão de recursos hídricos, tá? Mas a gente vê aí alguns artigos que são interessantes, profissionais, principalmente artigos acadêmicos, né, para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa discussão. Mas posso dizer para vocês assim, que está muito em aberto, né? Então tem muita coisa para ser tratada. Na área ambiental, muita coisa. Procurar o órgão gestor de águas do seu estado. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem o INEA, que ele é de toda a área ambiental. Então, mexe com a parte de outorga, recursos hídricos, mexe também com a parte de fiscalização ambiental. Já em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem o IGAM, né? O IGAM é exclusivo, Instituto de Gestão de Águas Mineiro. Então, você tem ali um instituto só para águas. Então, cada estado tem ali o seu órgão gestor, que é o órgão ambiental. Também no site ele traz a legislação, as resoluções, então é interessante você ir se ambientalizando por essa linha, né? Como você falou, eu tenho, na verdade, duas empresas, né? Meu escritório de advocacia, que é Brasil de Matos Advogados, então nossas redes sociais
só procurar aí Brasil de Matos Advogados, Instagram, Facebook, nosso site, onde a gente tem a atuação da nossa advocacia, né, focada aí em diversas áreas, mas também na gestão de recursos hídricos. Tenho as minhas redes sociais, Edson Brasil, né, que a gente busca aí trazer algumas questões relevantes e tal. E temos de um projeto que é da minha empresa Fluir, que é uma empresa de assessoria ambiental. E dentro da Fluir, Dani, a gente tem o meu grande projeto que se chama, é um programa, né, que dentro dele tem outros projetos, Rota Brasil das Águas. Esse Instagram, para quem se interessa especificamente em gestão de recursos hídricos, eu acho que é onde a gente pode trocar mais ideia, pode conversar. Ali tem uma participação que a gente fez no Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas, né, que é o INCOB, que foi lá em Natal, muito interessante, muito legal. E aí é só procurar lá no Instagram, Rota Brasil das Águas. Vai ser um prazer ter vocês e compartilhar com vocês aí o que a gente aprendeu e o que a gente tem para aprender, que é muita coisa em se tratando de gestão de recursos hídricos. Edson, eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade, né? E, enfim, por você finalmente estar participando do ADVCast. Quero, assim, mandar um abraço enorme a Resende, a vocês que estão aí em Resende, e dizer a vocês, doutores, que o ADVCast vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, no YouTube, e segunda-feira ele vai ao ar no Spotify em vídeo, e em áudio nos demais agregadores de podcast. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer, vou pedir para Edson se despedir, né? E a gente vai se ver no próximo episódio do DVCast. Abraço grande. Dani, um abraço sensacional, assim, fico lisonjeado. Eu já era seu espectador do ADVCast, né? Foi assim que lhe conheci. Uma satisfação, assim, e uma honra enorme ser convidado para poder contribuir um pouco, né? Para os nossos ouvintes e espectadores, um grande abraço, assim, podem ter certeza que no ADVCast é material de qualidade, né? Hoje andaram aí minimizando a importância de podcast, e eu, particularmente, acho uma ferramenta sensacional. A gente pode ouvir enquanto está dirigindo, enquanto está tomando banho, enquanto está resolvendo outras coisas, né? E realmente, assim, posso dizer que é um marco na nossa carreira estar podendo participar e contribuir aí para esse podcast de sucesso. Dani, um abraço, prazerão muito grande, estou sempre à sua disponibilidade. Abraço, Edson. Doutores, a gente se vê no próximo episódio da DVCast. Até lá. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting